Boa tarde, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vós. Estou um pouco gripado, desde sexta-feira e sexta para sábado foi uma batalha, febre, mas sábado eu tive que trabalhar, eu tinha que ir fazer o meu serviço, graças a Deus eu fui. Estou gripado ainda, eu vou ficar em resguardo. Mas eu quero compartilhar uma palavra com os meus amigos, meus irmãos em Cristo, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, meus queridos, é algo que nós devemos, como é que eu vou dizer, prestar atenção nessa palavra. As adversidades que você tem passado, as lutas que você tem passado, como você tem reagido, como você tem se prostrado. Você diz, mas isso é a vontade de Deus, Deus quis assim, seja feita a vontade dele. Não, não é. Não é por aí. Eu vou provar na palavra do Senhor que não é por esse lado de Deus quis assim, Deus quer que eu passe por isso. Porque Deus, ele não se agrada de covardes. E não é eu que estou dizendo. É a palavra. Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de autoridade. E eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, bíblico, que essa palavra é para mim, é para você, é para todas aquelas pessoas que creem no poder e no agir de Deus, independente do teu credo religioso. Porque Deus é Pai de todos nós. E eu quero que você coloque a tua fé em ação nesta palavra. Vejamos, em Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, eu vou ler hoje. Hoje eu vou ler. Gênesis 32. (32, 26). Diz assim: e disse, o anjo que está lutando com Jacó, e disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó está lutando com o anjo. Jacó está lutando com Deus. Você tem lutado com Deus para que Deus mude a tua situação? Você tem lutado para Deus tirar as adversidades, ou você simplesmente está aceitando? Jacó não aceitou. O anjo disse, bom, agora eu vou ir. E Jacó disse, não, senhor. Antes de você ir, você vai ter que me abençoar. E eu creio, eu analiso assim, a atitude de Jacó, ele se botou ferrenhamente em cima do anjo. Ele se botou valendo, como quem diz, agora, no nosso linguajar, agora vai o racha. E aí o anjo tocou em Jacó, deixou Jacó ferido, mas aquela ferida foi cicatrizada e virou uma marca para Jacó, que até hoje perpetua, uma marca que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, não pela vontade de Jacó, porque nenhum de nós tem o poder de lutar com Deus e prevalecer. Deus deixa-nos prevalecer porque Ele vê a nossa coragem, a nossa ousadia. Temor a Deus nós temos, mas nós temos que lutar com Deus
pelaquilo que nós queremos. E outra passagem em Juízes. Juízes. Vamos lá. Juízes. Eu estou só fazendo uma rápida para chegar na parte principal da mensagem que eu quero que você preste bem atenção. Juízes 5:37. Juízes 5:37. Juízes. Não. Não é. Agora me perdi aqui. Juízes. Juízes 6. 37 diz: eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e se cura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minhas mãos, como tens dito. Olha só. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do selo do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: olha só, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só essa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Tá vendo só? Você tem que provar a Deus. Você tem que questionar a Deus. Você tem que pedir prova de Deus. Se Deus é contigo, se Deus não é contigo, se essa luta é de Deus. Claro que a luta é permitida por Deus, mas você tem que entender uma coisa: você não pode se acovardar, você não pode deixar as coisas como estão. Não. Você tem que ser forte. Ser forte. Outro exemplo bíblico de um homem de Deus também, Eliseu. Eliseu ele foi escolhido para ser o sucessor de Elias. Sucessor de Elias. Olha a responsabilidade de Eliseu. E ele pediu algo para Elias, que ele queria a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E Elias disse: duras coisas me pediste, mas se tu veres, eu para ti. Então, se você quer ver o agir de Deus, você tem que andar acompanhado com pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são adoradores de Deus, pessoas que conversam com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus. E aqui tem uma prova. 2 Reis 2,14 diz assim. Diz assim, ó: e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Você acha que Deus nos agradou dessas experiências desses homens aqui? Deus se agradou. Deus se agrada quando você procura a visão divina. Vamos compartilhando, irmãos. Vamos compartilhando nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Amém? Então,
esses 3 homens não se intimidaram e foram não afrontar a Deus. Não foram afrontar a Deus. Elas foram fazer prova de Deus. Jacó, Gideão e Eliseu. Então, são coisas, meus irmãos, que nós temos que aprender. Mas tem uma palavra muito interessante que está no livro de Isaías, que é essa que eu quero chegar. Isaías capítulo... Paz, irmã. Isaías capítulo 38 diz assim, presta atenção, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o decreto de Deus através do homem de Deus. Olha o decreto de Isaías para Ezequias. Isaías profeta, Ezequias rei. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que não fala sobre o que Ezequias tinha feito, mas fala o que Ezequias fez, que é o mais importante. Veja só. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Igreja, irmãos, quando Ezequias recebeu aquela palavra profética, uma palavra que determinava o seu fim, Ezequias não se acovardou. Ezequias não aceitou. E Ezequias reconheceu. O importante nessa parte aqui que eu vejo para mim, para você, é reconhecer. Reconhecer o teu erro. Reconhecer a tua separação com Deus. Você tem reconhecido? Ou você tem aceitado, eu errei, agora não tem mais solução. Só não tem solução para o diabo. Para esse não tem. Mas para nós temos solução. E aqui está uma prova. Que quando o profeta disse para ele que ele ia morrer, conserta a tua casa porque tu vai morrer e não viverás, foi uma determinação divina. Mas a palavra de Deus também diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E aconteceu o quê? Ezequias reconheceu o erro. A palavra de Deus, a Bíblia não fala o que Ezequias fez de tão grave. Não fala se era grave ou não, mas pecado é pecado e assunto é errado. E não fala o que Ezequias tinha feito. Perdão, está começando a garganta. Não fala o que Ezequias tinha feito. Mas fala que Ezequias reconheceu e disse tudo no passado. Olha só. Olha só. Lembra-te, é passado. Peço-te de que andei diante de ti em verdade. Andei, é passado. Em verdade. E com o coração perfeito. Não estava com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, Ezequias nesse momento está dizendo, Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou fora dos caminhos. Senhor, eu conheço a palavra. Senhor, eu errei, eu pequei. Mas lembra-te de tudo que eu fiz. E coloca na sua balança justa, a minha causa. E a palavra de Deus diz que Ezequias virou-se para o canto e chorou amargamente. Amargamente. Sabe o que é isso, chorar amargamente? Ezequias soube se apresentar ao Senhor. Você tem sabido se apresentar ao Senhor?
ou tem se revoltado? Hã? Que tipo de conserto você está tendo com Deus? Que tipo você está buscando o Senhor? Ezequias, ele se apresentou a Deus. Maria Miranda, paz. Que tipo de situação? Vão compartilhando, irmãs, vão compartilhando. Vamos evangelizar o povo. Vocês estão abençoando e sendo abençoados, no nome de Jesus. Então você tem se apresentado a Deus, você tem reconhecido que você tem errado, você tem reconhecido que está em pecado. Pecar todos pecam. Não existe. Não existe santidade de ninguém. Ninguém é santo. Mas tem uma coisa que Deus ama. Quando eu reconheço o meu erro, quando você reconhece o seu erro, quando nós reconhecemos que estamos errados e aquilo que está vindo sobre nós é para nós nos ajustar, nos consertar com Deus. O profeta diz, conserta a tua casa, porque tu vai morrer e não viverá. A palavra foi dura, foi reta, foi incisiva. Deus não deu outra opção para Ezequias. Era para ele se aprontar, porque ele não ia viver. Mas daí Deus olha para Ezequias. Ezequias reconhecendo o erro dele. Porque tudo que a palavra fala aqui, Ezequias se refere ao passado dele. Eu andei, eu fiz. Ele não disse, eu estou andando, eu estou fazendo. Não, eu andei, eu fiz. Tudo isso era passado. E você? E você? O que tem feito a tua vida? Você tem reconhecido os teus erros? Você tem feito tipo Ezequias? Ou você tem endurecido mais do coração? Olha só. Isaías 59, 1 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Se você está errado, se você está errada, você conserta. Procura um conserto com Deus. É você e Deus. Aqui, nunca ouvi falar profeteiro falando sobre a causa da enfermidade de Ezequias. Já sobre Paulo, eu já vi pastor pregando que Paulo era prostituto, que Paulo tinha um amante, que Paulo não sei o que mais. Gente, que falta de conhecimento essa gente, né? Pregadores de meia tigela. Pregadores que não têm respeito pela palavra do Senhor. Pregadores que não respeitam quem foi Saulo e foi Paulo, transformado pelo homem, transformado por Deus esse homem. Aí saem dizendo que o espinho da carne de Paulo era isso, era aquilo. Que absurdo, gente. Que absurdo. Mas olha aqui, ó. Ezequias, ele se lembrou, não, as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem seu ouvido agravado. Então, se você está em erro, meu querido, se você está no erro, você reconhece o teu erro, é fácil. Senhor, pequei. O que Davi disse no Salmo 51? Senhor, eu pequei e pequei contra ti. E ele pediu, não aparte o teu espírito de mim. Mais ou menos isso que eu e você temos que fazer. Reconhecer nossos erros, reconhecer que estamos errados e clamar para que Deus não retire de nós o espírito de fortaleza que ele dá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ele nos deu essa autoridade, esse poder, porque Jesus disse assim, ó, foi-me dado poder sobre os céus e a terra, e esse poder eu vos dou. Então está na hora, meus queridos, amados irmãos, de você usar. Está na hora de você usar o poder que Deus te deu. Está na hora de você usar esse poder magnífico que Deus te deu. Temos que reconhecer a autoridade divina. Ah, eu errei, eu agora não tenho mais conserto, agora não tenho mais perdão. O que é isso? Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa do inimigo. Deus,
está sempre de braços abertos para te abençoar. Meu irmão João Altair, Eduardo Souza, Célio Lopes. Gente, está na hora de nós reconhecer nossos erros. Está na hora de nós reconhecer nossos pecados. Jesus está voltando. E você vai verificar? Mas então por que tem pessoas que vivem dentro de uma igreja e são que nem cola de cavalo? Só para trás. Isaías é a resposta para mim e para você. No mesmo 59. Sabe por quê? Presta atenção. Isaías 59, versículo 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pronto, está aí a resposta. Está aí a resposta, meus irmãos. Quando Ezequias reconheceu o seu pecado, o seu erro, a iniquidade foi tirada. Deus tirou do poder Satanás a acusação, porque o nosso acusador é o diabo. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor tentando tragar. Mas aqui, a iniquidade de Ezequias, ele reconheceu. O erro de Ezequias, ele reconheceu. O pecado dele, ele reconheceu. E ele clamou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, que eu andei. Ah, mas ainda tem a coragem de dizer? Claro, nós temos que ter coragem de assumir nossos erros. Ou será que você é tão poderoso, tão poderosa, mais do que Deus, que não pode assumir os erros? Eu não vejo isso. Eu não vejo assim. Quando a pessoa reconhece seu erro, quando a pessoa reconhece que está errada e busca o conserto com Deus. Mas antes da sentença para Ezequias, teve um alerta para Ezequias. Quer ver? Quer ver o que Deus fala para Ezequias? Ó. Diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Antes de ditar a sentença, ele teve um alerta. Põe em ordem a tua casa. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem. Porque diz assim, ó, assim diz o Senhor, põe a tua casa, porque morrerás e não viverás. E agora? Mas Ezequias foi sábio. Ezequias era um homem de Deus. Davi era um homem de Deus. Todos. Eu sei que tem pastor, eu conheço um pastor que ele é maior que Deus. Um pastor que ele é maior que Deus. Ele diz, eu não, e eu não, e eu não. Ele nada erra, nada ele peca, tudo ele é o mais santarrão da face da terra. Cuidado. Cuidado com o santarrão. Cuidado com o teu eu. O teu eu é a forca que você prepara. É o laço que você deixa se botar por si próprio. Meu querido. Tem pessoas que se acham tão poderosos que dizem que a palavra de Deus é mentirosa. Porque quando eu digo que eu não tenho perigo de eu fazer isso, perigo de fazer aquilo, é sinal que eu sou mais do que Deus. E esse pastor, infelizmente, soberba, arrogância, naquele coração, naquele corpulão dele, porque ele é corpulento, arrogância, soberba, se sobressaem. Vamos cuidar do nosso aprisco. Vamos cuidar do nosso corpo, né? Vamos buscar a palavra de Deus. Pastor Mário, resolvi fazer uma live hoje. Então, quando Deus manda Ezequias fazer um concerto, boa tarde, meu querido pastor, Deus abençoe, ótimo culto. Estou um pouco gripado, mas estou aqui, fazendo uma obra. Deus me colocou na madrugada essa palavra, sabia?
falando sobre Ezequias. Então, meus irmãos, vamos fazer que nem Ezequias. Ezequias sabia o erro dele. Ele foi esperto, porque ele reconheceu e não aceitou a sentença de morte. Ele recorreu ao Supremo Tribunal, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Está na hora de nós recorrermos ao Supremo Tribunal. A sentença, quem atrai para nós, somos nós. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é misericordioso. Então, quando a sentença, antes da sentença, vem um alerta para Ezequias. Conserta a tua casa. Vamos nos consertar, queridos. Está na hora de nós fazermos um concerto espiritual com Deus. Está na hora de nós fazermos o ID do Senhor. Amanhã, às 21h30, vamos ter uma live aqui sobre Jó. Será que o que Jó passou, ele mereceu? Sim ou não? Amanhã, às 21h30, vamos falar da revelação do Senhor. Então, meus irmãos, está na hora, como quem diz aqui, ó, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas quando Ezequias começou a orar, quando Ezequias começou a clamar, quando Ezequias começou a reconhecer o erro, quando Ezequias começou a apresentar a Deus, não que Deus não soubesse, Deus sabia, e Deus sabe dos meus erros, teus erros, nossos erros. Mas quando Ezequias começou a dizer, lembra-te que eu andei, tudo no passado, olha só que Ezequias não falou nada do presente, lembra-te que eu andei, lembra que eu fiz isso, lembra que eu era reto. Ele está dizendo, hoje não sou, hoje eu estou caído, hoje eu caí na cilada, mas se o Senhor tiver misericórdia, me erga, me devolva a vida, porque Ezequias sabia que o único que podia tirar a vida é o autor da vida. Ele sabia que ele não tinha mais ninguém para recorrer. A profecia veio da boca do profeta, e Isaías era um homem de Deus, o maior profeta bíblico. Então Ezequias não tinha saída, mas ele não chamou Isaías, vem cá, ore por mim, me ajuda, que Deus me perdoe. Não. Isaías foi vapt-vupt, entrou, largou a mensagem e saiu. E Ezequias foi o quê? Foi reconhecer. Eu adoro essa passagem. Eu já preguei milhares de vezes, e cada vez que eu prego, tem uma visão diferente. Olha só o que diz. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Olha só, ele sabia que o coração não estava perfeito. É lindo, né? E a palavra de Deus diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Então, meu querido, minha querida, se você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, sei lá a hora que você vai assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que pessoas possam ser alcançadas por Deus através da palavra. E fiz o que era reto. Ele não disse, eu estou fazendo o que era, eu fiz o que era reto. E chorou Ezequias amargamente, muitíssimo, quando Ezequias se quebrantou. Quando Ezequias reconheceu, Deus disse assim para Isaías, volta lá. Tu profetizou, tu vai quebrar a profetização. Eu te usei para profetizar a morte, agora eu vou te usar para profetizar vida e vida em abundância. É assim na minha vida, é assim na tua vida, é assim na vida de todas as pessoas que profetizam no nome de Jesus. Quando a palavra vem de Deus. Pastor Mário, tá vendo? Tô gripado. Desde sexta-feira eu tô numa gripe. Então quando Isaías ia no meio do pátio, Deus disse assim, volta lá
e diz para ele que eu vou acrescentar 15 longos anos na vida dele. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós. Davi disse assim: por acaso se alegrará você na morte, em quem desce sepultura? Como que o morto vai te louvar? Davi era um homem sábio. Nós temos que aprender com a palavra. Nós temos que aprender a ser sábios. Ezequias, olha Ezequias. Ezequias reconheceu. Você está reconhecendo? Nós estamos reconhecendo? Ontem da noite tinha um evento, eu não podia porque eu estava muito gripado. E eu acho até com febre. Me disseram que eu estava com Covid, me disseram que eu estava com... Aqui está muito a onda do dengue agora. E o Covid também está voltando a todo. Mas a culpa é do Bolsonaro. É de... Sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte. Vamos reconhecer. O que Davi disse? Dois casos parecidos. O de Davi e de Ezequias. Ezequias foi preciso Isaías profetizar a morte. Com certo que vai morrer. E Deus mudou. No caso de Davi, Deus usou Natã, contando uma história, e chegou no ponto. E diz, esse homem é você. Sabedoria de Natã, né? Sabedoria de Davi. Davi sabia que eu estava errado, mas não queria reconhecer por causa do quê? Aqui, ó, Isaías 59:2. Olha o que diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus usou Natã para chegar até Davi e dizer, Davi, contar uma história. E Davi, cheio da arrogância, cheio da soberba, se achou o grandão. E daí eu imagino assim, Natã baixando os olhos, colocando a mão no ombro de Davi e disse, meu rei, infelizmente esse homem é você. Eu estou contando a tua história que tu ocultou, mas não ocultou para Deus. Deus quer que tu se conserte. Essa palavra, queridos, é uma palavra de conserto. É uma palavra de reconhecimento. É uma palavra que Deus está demonstrando amor para nossas vidas. Compartilhe. Compartilhe essa live com outras pessoas. Compartilhe, querido. A honra e a glória de Jesus. Você pode estar compartilhando e uma pessoa vai assistir e vai aceitar Jesus. Ah, mas não fui eu. Como não foi você? Você não é um cristão? Você não é uma cristã? Compartilhe. E vamos ganhar alma. O Espírito de Deus, a honra e a glória dele não é minha, não é tua. Porque lá no céu ele vai saber. Miguel, tu pregou. Mas através da compartilhação desse, eu ganhei aquele, aquela. Você crê? Amanhã nós vamos falar sobre Jó. Sobre o acontecimento que Jó passou. Guarda essa palavra, meu querido. Guarda essa palavra de Ezequias. Depois, assistam desde o início, Pastor Mário. Quem não está do início, assiste desde o início. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de autoridade, de poder, de fortaleza. É por isso que essas pessoas venceram na vida. É por isso que essas pessoas prevaleceram nas lutas. Porque elas lutaram até com Deus. Elas afrontaram até Deus. Não afrontar de uma maneira desleal, mas confrontaram Deus. É isso que eu quero dizer. Você tem que confrontar Deus. Ah, eu estou passando por isso. É vontade de Deus. Eu não tenho mais nada que fazer. Né?
E essa palavra? Conserta tua casa, tu vai morrer. E essa palavra? Deus não mudou? E não acrescentou? Na vida de Ezequias? Será que Deus mudou? Será que Deus não pode mudar a tua vida? Dolvanir, Deus abençoe. Será que Deus não pode mudar a tua vida? Será que Deus não pode mudar a tua história? Será que Deus não pode mudar a vida de uma pessoa através de um compartilhamento de você dessa live? Claro que pode. Claro que pode. Você já pensou? Lá na glória, sendo recebida por Cristo, pelas boas obras que nós fizemos aqui? É verdade. Verdade, pastor Mário. Irmão Dolvanir Sestaro. Então, meus queridos, está na hora de nós fazer o ID. Está na hora de nós reconhecer nossos erros. Pedir fortalecimento para Deus. Espírito Santo, me fortaleça. Essa madrugada, eu me acordei com essa palavra na mente. E Deus me deu todos os tópicos, todos os versículos. E eu estou aqui, pregando. Está aqui, ó. Eu anotei, ó. Ó. Eu anotei. Eu tenho esse dom que Deus me deu. Deus me dá capítulo, versículo, e vai juntando um ao outro. E eu vou formando a mensagem. Então, meu querido, minha querida, vamos reconhecer que nós somos falhos. Vamos reconhecer que nós somos errantes. Não vamos fazer que nem esse pastor, que diz, não, comigo não, eu não sou assim, comigo não, eu não sei o quê, eu não sei... Olha, gente, é desses que o diabo gosta de pegar. Talvez você tenha alguma que já foi pescador. Eu, quando era pescador, que eu ia para uma açude, ou para uma lagoa, assim, e quando a traíra pegava, meu irmão Dolvanir de Guaraci, São Paulo, grande abraço, amém, pastor Mário, conhece, tá bom, glória a Deus. Então, meu querido, o que a gente fazia? A gente dava linha, e a traíra ia engolindo tudo, engolia tudo o anzol. Quando a gente sentia que pesava, ela ficava quietinha, trazia ela. Assim é o diabo que faz na vida das pessoas que se acham. A Mauri Garcia, meu amigo ali da cidade de São Nicolau, congregou comigo lá. Então, meus queridos, não se ache maior que Deus. Não se ache maior que Deus. Não se ache maior que Deus. Vamos nos unir em oração. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Vamos ganhar almas. A alma não é para mim. A alma não é para você. A alma é para o reino. E eu tenho certeza que essa palavra tem pessoas que necessitam. Tem pessoas que necessitam de ouvir essa mensagem. Vamos reconhecer que nós somos pecadores. Mas a misericórdia de Deus, ela está sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares. Vamos orar? Coloca a tua fé em ação aí agora. Apresenta a tua causa a Deus. Faça que nem Ezequias. Diga para o Senhor, Senhor, essa palavra falou comigo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te desagradei. Mas eu estou reconhecendo agora meu erro. Me prospere a minha vida financeira. Me prospere o meu ministério. Me prospere, peça para Deus o que você quiser. É a hora. É a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e verdade. Você que está aí, quiser botar um copo com água, uma peça de roupa de algum familiar que está fora dos caminhos, apresenta ele a Deus. Talvez nós sejamos os culpados de um dos nossos familiares ter saído dos caminhos. Não tivemos sabedoria para administrar. Lutas e lutas vai tirando nós. O cansaço vai tentando nos vencer. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nessa hora, Pai, eu apresento todas as pessoas que estão aqui assistindo comigo, pessoas que vão compartilhar esse vídeo, essa live, pessoas, Senhor,
que tem seu ministério, como o pastor Mário, amém? Teremos junto, como o irmão Dorvanir, também, Dorvanir Sestaro, que Deus abençoe teu ministério, pastor. Não sei se é pastor ou não, mas Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo poderoso para fazer através da tua vida e talvez esteja fazendo. Talvez a luta esteja levantando muito forte contra você. Mas lembre-se, Isaías 59:1, as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem seus ouvidos agravados, para que não possa escutar o teu clamor. Senhor, abençoe ricamente as pessoas que participaram dessa live. Abençoa também as pessoas que vão participar. Pessoas que vão assistir mais tarde. Pessoas que estão comprometidas com a obra do Senhor. Não com o homem, mas com a sua obra. Eu rogo pela vida dessas pessoas, pelos familiares delas, ó Pai. Pelo ministério de cada um. Que o Senhor o abençoe rico e poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um abraço e um beijo no coração e até amanhã, às 21h30, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.